Bom dia, feliz sábado. Como vocês, estou em casa, uma situação totalmente de exceção, né? Estamos preocupados com conosco, primeiramente, né? Mas também com as pessoas que nós amamos. Alguns de nós têm idosos em casa, tem pessoas no grupo de risco. Por exemplo, como eu disse lá no meu serviço, né? Quando a gente estava decidindo se ia trabalhar em casa ou não. Minha preocupação é com a minha esposa e com a minha mãe também, se eu viesse entrar em contato com ela, né? Estou de quarentena até com ela, porque, como eu disse, eu sei que eu tenho a saúde de ferro, mas eu não posso colocar outras pessoas em risco. E graças a Deus estamos trabalhando em casa desde quinta-feira. Eu tive que ir ontem, mas a partir de quarta-feira, todos os dias estaremos trabalhando em casa. Está acontecendo algo realmente de exceção. Vocês estão vendo aí que existe perigo de perigos econômicos, a gente trabalha, eu estou há 11 anos praticamente na mesma empresa, nunca deixei de receber um salário e agora nós estamos com medo disso acontecer, porque todos os nossos clientes estão fechando, estamos com medo dos clientes não pagarem, a gente está vendo o governo fazendo algumas coisas aí para tentar minimizar os problemas nisso, e ontem eu não sei se algum dia na minha vida eu fiz uma oração tão angustiante como eu fiz ontem. E eu imagino que vocês também estejam da mesma forma, né? Vazou um áudio de uma enfermeira, vazou não, ela gravou e as pessoas repassaram mesmo. Quando a gente fala vazou, a gente dá a ideia que a pessoa não queria que as outras ficassem sabendo, né? Mas ela gravou e foi passado, e ela, assim, num tom de medo, falando das coisas que estão acontecendo, por exemplo, na Santa Casa aqui no Iguaçu. Ontem a Bruna ia fazer um exame lá e ver como é que está o nosso filho, fazer um ultrassom, e não podia. Por quê? Pode ser que se ela entrasse ali, pelo número de casos que estava surgindo, daria algum problema. Então, é um momento de medo, né? E por coincidência ou não, já faz um mês, tinha mandado no grupo que eu estava pregando em Itapira, né? E estava pregando o sermão que eu ia pregar hoje. Por coincidência ou não, tem dois fatores no sermão que eu ia e eu vou, na verdade, aqui com vocês pregar hoje, que é medo. Um dos fatores do sermão é medo. E como o medo ele empurra a gente para frente, né? E como as pessoas elas excluem Deus quando elas estão com medo e no seu processo de tomada de decisão, né? E eu achei, na verdade eu já tinha esse sermão escrito, eu só adaptei ele. E eu achei que daria certo pro Dia do Jovem, mas eu tô vendo que está dando muito mais certo para a situação atual do mundo de hoje, né? Se vocês virem um gato passando aqui, ou 4 gatos passando aqui, pode ficar tranquilo. E também se vocês virem eu olhando para cá, é porque aqui está meu teleprompter, né? Eu geralmente deixo para adaptar, fazer a última adaptação do meu sermão no dia anterior que eu vou pregar, por causa de alguma atualidade, alguma coisa. Aí o gato, ó. Esse aqui é o Beto. Por causa de alguma atualidade. Então, mesmo tendo escrito o sermão antes, eu estou meio que de improviso aqui. Mas vamos lá. O primeiro versículo que eu quero ler com vocês é Salmos 90, capítulo 10. Versículo 10. E eu quero dizer para vocês que eu não sou o melhor representante dos jovens para pregar num dia de jovem. Porque eu me considero assim uma pessoa bem rabugenta e bem assim, não de inovações tecnológicas, não estou falando disso, mas estou falando assim de não aceitar bem novidades, algumas coisas que acontecem. Eu sou muito crítico, por exemplo, a nova música da igreja, algumas coisas que estão acontecendo. Não sou crítico à igreja, tá? A igreja, para mim, ela é a menina dos olhos de Deus, e eu enxergo as coisas que algumas pessoas fazem,
de uma maneira não que manche a igreja, né? Mas de uma maneira, obviamente, que não deveria ser feito com aquilo que é de Deus, o erário de Deus, né? Então, Salmos capítulo 90, versículo 10 diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Aqui é tudo passageiro, né? A gente vive como fala lá em Tiago capítulo 4. Abre lá também. Vamos lá para Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Deixa eu olhar meu teleprompter aqui. Acredito que seja o 13 e o 14. Isso mesmo. Tiago 4, 13 e 14. Fala sobre a incerteza da vida. Atentei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Eu juro para vocês que eu não escolhi esses versículos agora. E o que nós estamos vivendo agora, senão um momento de incerteza? Nós fazemos planos com o nosso corpo, com a nossa habilidade de nos locomover, nós fazemos planos com o nosso dinheiro e de repente nós não podemos sair de casa, de repente nós não podemos usar nosso dinheiro como nós podemos. No dia em que começou essa crise, eu já identifiquei que a gente não poderia exacerbar os gastos e gastar demais e teria que cortar algumas coisas, e nós estamos vivendo em contingência, várias famílias perceberam isso, estão vivendo em contingência agora. Nós tínhamos vários planos, vocês sabem que eu tenho um filho vindo e nós queríamos fazer muita coisa para ele, que nós colocamos o pé no freio e agora temos que repensar, né? Não vai faltar nada para ele, graças a Deus. Durante os meses anteriores nós demos muito foco a ele, não deixamos nada para a última hora, mas muita coisa que a gente queria fazer para ele, para nós, agora não tem como. Por quê? A vida é incerta. E esse momento de incerteza que nós estamos vivendo agora, a gente não sabe se vai para um lado, se vai para o outro. A gente chega até a não fazer planos. E isso causa uma angústia em nós, né? Tem um site aí de ajuda de psicólogos que eles estão atendendo de graça pessoas que estão com depressão nesse momento. E é uma coisa que, assim, dá para entender porque está sendo feito. Porque muita gente é sozinha, mas mesmo quando a gente não é sozinho, ainda dá essa depressão. Não poder sair de casa, não poder usar o nosso dinheiro, não saber como é que vai estar o nosso emprego amanhã. É exatamente isso que está sendo descrito aqui. Entendeu? E a nossa vida, ela é poeira, né? E nós estamos aqui num tempo limitado. A gente passa. E eu falo várias vezes para minha esposa, né? Eu brincava e agora eu não sei se eu vou ter mais coragem de brincar sobre isso, né? Eu chegava do trabalho todos os dias e falava assim: eu preciso me aposentar. Eu, um cara de 28, 29? 28, 29. Eu nunca lembro minha idade, é 28 anos. Eu, um cara de 28 anos, todo dia brincando que eu preciso me aposentar. Agora tá mais difícil, 65 anos. Mas por quê? Porque a vida é cansativa. Por mais eu trabalho com a cabeça, tem gente que trabalha muito com força física, trabalha muito com viajar distâncias. Para todo mundo, sem exceção, alguns mais, sim, com certeza. Mas para todo mundo a vida é cansativa. A vida você poderia fazer menos, né? Se cansar menos. E eu brinco todo dia sobre isso. Mas eu também tenho os meus medos, né? Quando eu entro de férias, geralmente eu entro numa crise existencial. E é por causa de algumas coisas que a filosofia já explicava há muito tempo. Por exemplo, não sei se vocês conhecem a história de Sísifo. Sísifo, ele foi um rei lá na região de Corinto, né?
diz a história, ele foi um rei na região de Corinto e ele fez alguns tratados sórdidos, usou de deslealdade com alguns outros reis. E os reis clamaram aos deuses e os deuses mandaram a morte, né? Mandaram lá o Thanos matá-lo. E quando chegou a morte, Sísifo, que era muito esperto, virou para a morte e falou assim: nossa, como você é esplendorosa, você é muito melhor do que eu imaginei, as pessoas falaram que você é bonita e você é muito mais bonita, deixa eu fazer uma coisa. Como eu vou morrer e as minhas riquezas não vão me pertencer mais, deixa eu te dar um presente. E deu um presente para esse rei, para essa morte, né? Deu 2 braceletes e 2, desculpa, eu não vou lembrar o nome daquilo que vem na perna. Ele colocou os braceletes, colocou aquilo que vai na perna e saiu correndo. E a morte saiu de correr atrás dele e não conseguiu, porque quando a morte percebeu, havia correntes. E ele prendeu a morte. E ele fugiu da morte durante muito tempo, até o dia que a morte encontrou ele e conseguiu levá-lo para o reino dos mortos. E um dia ele veio com uma história esquisita, dizendo assim: olha, a minha mulher, que está lá no mundo dos vivos, não me prestou homenagens do jeito que deveria ser prestado. Eu sou um rei, eu era um rei, e ela deveria ter feito todos os ritos que se faz para um rei, principalmente a minha mulher, né? O povo, mas principalmente a minha mulher, e eles não fizeram isso. Deixa eu voltar para o mundo dos vivos um dia, e eu vou me vingar dela, aí eu volto para cá. A morte relutou tal e deixou ele ir, parece que esqueceu que ele era esperto pra caramba. Ele voltou para o mundo dos vivos, pegou a mulher dele, fugiu para um lugar bem distante e ficou vários anos ali sem poder ser encontrado. Um dia a morte, obviamente, o encontrou. Só que em vez de levá-lo de volta para o mundo dos vivos, a morte resolveu se vingar dele. Deu para ele um castigo eterno. Colocou ele no pé de uma montanha com uma rocha meio redonda e deu para ele a sentença de que ele viveria a vida dele levando a rocha para cima. Quando ele chegasse lá em cima, a rocha cairia de novo, ele teria que voltar para baixo da montanha e levar a rocha para cima, né? Talvez você tenha reconhecido essa história no momento final aí que eu falei da rocha. Você provavelmente já ouviu isso. O que significaria essa história? Mais vale a gente morrer do que a gente viver uma vida de coisas inúteis, fazendo coisas que não nos levam a lugar nenhum, sem fazer realizações, sem mover a nossa vida para frente. Sempre repetindo as mesmas coisas, fazendo os mesmos erros. E isso é uma coisa que, quando eu saio de férias, eu disse que eu tenho sempre uma crise existencial por causa disso. Que é um momento ali que eu não estou trabalhando e cabeça vazia, a oficina do diabo. E eu tenho que ficar ali remoendo as escolhas que eu fiz profissionais e lembrar onde eu trabalho. E aí eu lembro algumas coisas erradas e ruins que acontecem ali, que acontecem em todos os lugares, diga-se de passagem, tá? A gente, às vezes, fica olhando para a grama do vizinho, né? Achando que é melhor, quando a gente vai cuidar é a mesma coisa, né? Sempre acontece. Mas é uma coisa que sempre acontece comigo e sempre acontece com o ser humano, né? O existencialismo, a filosofia existencialismo, ela tem uma máxima incrível, que se você parar para pensar, seria basicamente aí uma das principais causas da nossa angústia. Ela fala assim, ó: estamos condenados a ser livres. Exatamente. Estamos condenados a ser livres. A gente pensa que é o contrário, mas se a gente parar para analisar, o que é estar condenado a ser livre? O que é ser livre? Ser livre é: a gente pode escolher para onde a gente vai e como a gente vai, com quem a gente vai. A gente pode escolher isso. Ser livre é isso, tá? Ser livre é uma dos maiores presentes que Deus nos deu.
mas é das maiores maldições que o pecado nos deu, que o pecado nos trouxe. A liberdade é aquilo que, com a existência do pecado, como nós temos hoje na nossa realidade, é aquilo que nos condena a muitas vezes estar depressivos, estar angustiados. E por que isso? Se eu posso escolher aonde eu vou, com quem eu vou, como eu vou, eu também tenho que lembrar uma coisa, que são aquelas duas frases que eu disse um dia na sala, né? Eu tenho também duas frases muito famosas. A primeira, eu creio que todo mundo conhece, a segunda, talvez nem todos. A primeira é Carpe Diem. Aproveite o dia, né? Você tem que aproveitar o seu dia, você tem que fazer o máximo do seu dia, porque dizem que só o hoje nos pertence, o amanhã é uma incerteza, e realmente é isso, né? Mas também tem um outro... a outra frase que é realmente esse amanhã não nos pertence, que seria o momento mori, que seria lembre-se que você vai morrer. Então você tem a sua liberdade, você tem o seu dia a dia para viver, você vai escolher como viver, o que fazer. Só que lembre-se que lá no fim você vai morrer. E tem um cara, um jornalista americano, que ele soube definir uma coisa muito interessante, né? Todo ser humano, em algum momento da vida, seja esse momento o momento da morte ou o momento crucial ali de redefinição de como você vive, por exemplo, quando alguém faz uma pregação para você e apresenta uma verdade que você não conhecia antes, alguma coisa do tipo, você tem um sentimento que é o confronto de duas coisas. O confronto de um sentimento de desespero com o confronto de um sentimento de integridade. Que seria o quê? Geralmente é a percepção da morte que causa isso em nós, né? Seria uma cautela de a gente viver em detrimento de um momento em que a gente vai lembrar de tudo que a gente fez e a gente vai ou ter um sentimento de desespero, porque tudo que a gente fez até aquele momento não nos trouxe ao destino que a gente queria. Às vezes a gente magoou alguma pessoa, a gente tomou alguma decisão errada, que a gente ia para um lado e a gente tem certeza que a gente ia para aquele lado, mas não foi porque a gente tomou errado aquela decisão. E a gente machuca pessoas, a gente machuca nós mesmos, a gente deixa de fazer algumas conquistas e a gente sente esse desespero de não ter vivido a vida da maneira que a gente deveria ter vivido. Ou a gente sente integridade, que na minha opinião é mais difícil a gente sentir, que seria ver tudo que a gente fez e sentir paz conosco, sentir que mesmo tendo feito algumas coisas erradas, o lugar que nós estamos é o lugar que a gente deveria estar, com as pessoas que a gente deveria estar, sem ter machucado, não sei se isso é possível, a nós mesmos, machucado as pessoas, né? E eu imagino que isso seja mais uma coisa de aceitação do que ficar remoendo. Às vezes o desespero, quando vem, a gente fica remoendo as coisas que a gente queria ser. E a integridade, eu acho que assim, ninguém é perfeito, né? Todos nós somos pecadores. E quando a integridade vem, alguém é capaz de se sentir íntegro, é porque ela aceita a realidade dela e ela consegue se sentir feliz com a realidade dela. É uma coisa meio estranha, mas eu acho que o que vem por trás de tudo isso é que desde quando nós nascemos, que nós nos damos conta de quem nós somos, as nossas limitações. Olha, desde quando nós somos criança e a mãe fala para nós assim, ó, não enfia o dedo naquela tomada. A gente vive com medo da morte e a gente vive fazendo coisas para evitar a morte, com certeza. E algumas dessas coisas nos levam para frente. Elas nos empurram numa direção que às vezes a gente não espera. Esse medo da morte, esse medo de um dia, quando nós estivermos numa cama de hospital dizendo os nossos adeus,
a gente ter esse sentimento de desespero. A gente vive fazendo coisas para dizer assim, ó, eu não quero me arrepender depois, então eu vou fazer isso. E como eu disse para vocês, são duas frases. Só que o mundo, ele prega uma frase só para nós. Ele diz assim, ó, aproveite o dia. Jovem, aproveite o dia. A filosofia diz, né, que nós devemos aproveitar o dia porque a vida é valiosa, a vida é finita. É isso que Tiago diz aqui. A vida é finita, então cada dia é valioso. E o mundo, ele esconde um lado e fala para você o seguinte, ó, faça o que você quiser, não deixe nada, não deixe nenhuma ponta solta. Você pode fazer o que você quiser, porque você está vivo. E faça, porque um dia você não vai poder mais. Ele até cita a morte, o mundo cita a morte, mas da maneira errada. Ele cita a morte como o fim. E você deve estar achando estranho isso eu falar, mas depois eu explico. O fim de uma oportunidade de fazer tudo que você quer. Enquanto nós, as pessoas que têm a consciência de que existe um juízo e que existe uma recompensa, nós tentamos introduzir na cabeça dessas pessoas que um dia elas terão que prestar contas, um dia elas terão esse sentimento de, muito mais que o sentimento de desespero contra a integridade, mas o desespero leva à perdição e a integridade leva à salvação. É isso que nós vivemos tentando colocar primeiro na nossa cabeça, e isso é uma coisa que quando a gente descobre, ela pode ser cedo, ela pode ser tarde demais. E também quando nós temos essa realidade, a gente tenta levar isso para as outras pessoas. Que a pregação do evangelho, se você prestar muito bem atenção, quando a gente fala de juízo, nada mais do que é isso. As pessoas, elas têm que viver a vida delas cada dia, pensando sim na recompensa e no juízo que haverá depois. Ou recompensa ou juízo, é o que nós falamos nas últimas semanas aí na nossa escola sabatina, né? Então, para não me demorar mais, eu vou seguindo o script aqui, mas para apresentar algumas coisas, né? A nossa vida ela é preciosa porque ela é finita, né? Só que também a filosofia diz que nós somos a obra de um acaso, né? Então nós não viemos de nenhum lugar, nós viemos do acaso e por isso nós não temos um destino. Não é possível você dizer assim, ó, você veio daqui, você deve ir para cá. Esse é o problema da filosofia. A filosofia, até esse momento que nós estamos conversando aqui, deu certo, mas aí ela já começou a ficar errada. Tá vendo? Quando eu não sei de onde eu venho, eu não sei para onde eu vou, eu não sei a quem recorrer. Você sabe quem é o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó? Ou alguém que porventura tenha te adotado? Você tem ali o seu lastro. Alguém a recorrer quando você está com algum problema. Às vezes um amigo, né? Quando você sabe de onde você vem, é muito mais fácil você saber a quem recorrer e aonde você vai. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos obras do acaso. E muitas pessoas elas entram nessa depressão, nesse desespero, quando elas não têm a quem recorrer no sentido de saber de onde veio e para onde vai, né? O caminho, a filosofia diz que o caminho ele é solitário, né? Sartre fala que cada homem deve viver o seu caminho. Também fala que és livre, escolhe, ou seja, inventa. Então não tem uma maneira de viver. Você não pode usar os exemplos de outras pessoas que vieram antes, porque já são obsoletos e o que vale é o momento agora. Então, cada homem ele tem que inventar naquele momento, porque cada momento ele é crucial. Então, é uma coisa meio cruel, uma coisa que se chama persona. Um médico sueco inventou isso, né? Que como a maneira de viver ela vai se atualizando de acordo com a situação do mundo, a gente deve usar as pessoas para ver o que elas fazem que deixa a vida delas mais fácil
e copiar essas coisas, fazer isso que se chama persona. É quando tem a nossa figura, só que nossa personalidade, os nossos atos, elas se baseiam em outras pessoas. Então a gente usa os nossos relacionamentos, isso é diabólico, tá? Isso que eu estou falando, não faça isso. Nós usamos os nossos relacionamentos para copiar as facilidades de vida das pessoas que deixam a vida mais fácil de se viver, diminui o nosso esforço. E assim, isso, o mundo como está piorando da forma que nós estamos vendo hoje, é porque as pessoas sempre elas tenderam a esconder a maldade no seu coração quando tem maldade, né? Todos nós temos maldade, mas alguma maldade assim que nós não acreditamos. E só que para descobrir essas coisas nós teríamos que nos relacionar com as pessoas, e hoje isso entra dentro da nossa casa, através de filmes, de séries, de música. Isso vem até nós hoje. E hoje nós estamos vendo uma sociedade de pessoas vivendo personas, tá? A filosofia nada mais é do que, pelo menos essa filosofia existencialista, nada mais é do que observação. Nós estamos vendo isso hoje. Pessoas nas ruas, nas suas casas, vivendo de personas, porque elas estão aprendendo de uma maneira muito fácil de viver desse jeito. A gente vê lá um filme, alguma coisa, o cara fazendo alguma malandragem ali, o nosso subconsciente vai pegando aquilo e vai vendo, olha, minha vida podia ser mais fácil se eu fizesse isso, e alguns de nós têm até coragem de fazer isso. Algumas coisas pequenas, algumas coisas grandes, mas isso está entrando dentro de nós, está vindo até nós. Antes a gente tinha que ir até essas coisas, e agora essas coisas estão vindo até nós. Para vocês verem como por que o mundo ele tem piorado tanto. Né? Nós estamos deixando Deus, os conselhos de Deus, e estamos copiando as maldades das pessoas. E cuidado, porque às vezes alguém pode copiar aquilo que você faz. É uma tendência, eu não sei se você percebeu isso que eu estou falando. Isso é uma tendência do ser humano, copiar as coisas que os outros fazem. E é por isso que o nosso exemplo é muito importante. Se nós damos um bom exemplo e a pessoa nos copia, nós estamos salvando a pessoa. Deus, através de nós, está salvando aquela pessoa. Se nós saímos de casa, por exemplo, eu sou aqui em casa uma coisa com a minha esposa. Se eu vou para o trabalho, eu sou uma pessoa totalmente diferente, eu dou um mau exemplo, eu estou condenando a pessoa à morte. Porque se ela me copiar, ela está copiando para a perdição. Então, isso é uma coisa muito complicada. Principalmente porque nós não estamos mais buscando, as coisas têm vindo até nós. Você liga a televisão e é isso que acontece. Você não pode nem assistir jornal mais hoje. Jornal é 50% eles tentando adivinhar o futuro de maneira assim, sem esperança, e outras 50% mentindo. É isso que a gente está vendo ultimamente, né? A filosofia também fala que a forma de alcançar a felicidade na vida é aceitar quem somos e qual é o nosso destino. Não tem problema se você está vivendo de uma maneira errada e você está com aquele momento de desespero ali, que você percebeu que a sua vida não está sendo o que deveria. Você tem que aceitar. E é isso que você está vendo no mundo hoje. Ninguém pode apontar os erros de outras pessoas. Você tem que ficar quieto e aceitar tudo que todo mundo faz. E eu não sei, procura aí dentro de você, às vezes eu sinto isso também, tá? Eu me sinto incomodado quando alguém me fala uma verdade. É isso que acontece com o mundo hoje. E por isso que os valores estão invertidos. Eu vi ontem um vídeo do pastor Rodrigo Silva, ele dizendo, né, que hoje você pode criticar a Bíblia e a religião. As pessoas que aceitam a religião, elas são anticientíficas, os conservadores são perigosos para ocupar cargos públicos, mas né, o ateu tudo bem, aquela pessoa que tem algum hábito antibíblico tudo bem, por quê? Você tem que ficar quieto, não pode falar nada, e não sei se vocês perceberam, dá uma olhada aí nas capas de jornal,
né, nas coisas que estão acontecendo. Quando você fala uma verdade, eles falam que você está atacando alguém. Você não pode falar uma verdade. E as pessoas estão aprendendo a viver assim. Não tem problema viver do jeito que eu vivo. As pessoas não podem me criticar por eu viver da maneira que eu vivo. É uma maneira que eu encontrei para viver. Ela vive do jeito dela e eu vivo do meu jeito. Ninguém pode me criticar e isso vai formando uma casca no nosso caráter, que ninguém pode apontar defeitos e a gente também não pode reconhecer defeitos. E a gente acaba sendo, entre aspas, feliz porque a gente tem uma maneira de vida diversificada. E a gente tem que celebrar a diversidade. Entendeu? É isso que acontece. Deixa eu colocar o gato no chão, senão ele vai parar a gravação. Então, é isso que acontece. Você tá vendo o que está acontecendo no mundo aí? Como a filosofia está explicando certinho? A amplitude de possibilidades é o que nos causa aflição. É o que eu falei, né? Ser livre nos causa esse problema. Por quê? Eu tenho uma decisão a tomar, eu tenho vários caminhos. Que caminho eu vou tomar? Para onde eu vou? Como eu vou fazer aquilo? E por não saber exatamente se vai dar certo ou qual caminho aquela decisão que eu vou tomar vai me levar, isso causa uma aflição, uma depressão muito grande, uma incerteza muito grande. A gente às vezes fica paralisado, a gente não sabe o que fazer. Porque as possibilidades são muitas. Né? O ser humano em si, ele é cheio de possibilidades. Ele é igual ao número zero. Né? O número zero é cheio de possibilidades. O ser humano ele tem vários caminhos a seguir. E quando ele é confrontado com uma decisão importante, mesmo que ele escolha a coisa certa, ele não vai saber na hora e ele vai ficar angustiado por causa daquilo. E tem muita coisa que parece fácil, que a gente vai atrás e não é a coisa certa e a gente acaba sofrendo consequências. Preste atenção nisso, né? O foco da pregação deixou de ser os jovens hoje, mas jovem, preste atenção nisso. Tem coisa que parece coisa certa para coisa boa, né? Mas na verdade é coisa certa para perdição, coisa certa para a gente ter a nossa vida destruída. Parece certo, mas é certo para outra coisa. É certo para a obra que Satanás tem tentado realizar na nossa vida, né? E é por causa disso, de não saber quais decisões corretas a gente vai tomar, que vai levar a gente para um lado que a gente realmente quer. É por isso que muitos de nós, às vezes, a gente paralisa e a gente não consegue agir nesse mundo e a gente fica com medo e a gente acaba não tomando, perdendo oportunidades. E quantos de nós, nesses momentos, nós nos ajoelhamos e nós falamos com Deus e nós pedimos um sinal, nós pedimos uma orientação, nós abrimos a Bíblia para ver o que Deus tem a dizer sobre aquilo. Né? Me lembro daquele versículo: entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha que coisa maravilhosa. Se não é a resolução desse problema. Quando nós temos uma experiência verdadeira com Deus, né? Vocês se lembram aí, vários personagens da Bíblia que tiveram os nomes alterados depois que tiveram uma experiência com Deus. Né? E lá em Apocalipse diz que cada um de nós vai receber uma pedrinha branca com um nome atrás escrito, que será o nosso novo nome. Ou seja, o que Apocalipse está falando para nós? Todos nós que formos salvos, nós iremos superar o mundo numa experiência que nós tivemos com Deus. E por isso nós vamos ter o nosso nome alterado. Né? Quando nós passamos por essa experiência, que todos nós um dia vamos ter que passar por Deus, com Deus, se nós entregarmos o nosso caminho a Ele, entregarmos a nossa angústia para Ele, buscarmos o conselho dEle, ainda que nós não cheguemos ao ponto que a gente queria, ainda que
a gente toma uma decisão que a gente não queria tomar, porque a gente sabe que é a decisão certa. O mais ele fará. A obra dele está sendo feita, a gente não sabe como Deus trabalha. E é enquanto a gente não confiar na sabedoria de Deus e a gente não tirar todo o crédito que a gente dá para esse mundo, enquanto a gente não fazer isso, a gente vai viver essa angústia eterna até a nossa morte. Às vezes a vida não é chegar aonde a gente quer, mas chegar aonde Deus quer. E em 2 etapas. Deus, ele tem um plano para nós nesse mundo aqui. Então a gente vai chegar num ponto que a gente não sabe qual é. Mas quando a gente olhar para trás e a gente ver as coisas que nós fizemos e a gente enxergar que, por mais que nós não estejamos onde nós queríamos estar, nós tomamos as decisões corretas, porque a gente sabe o que é correto através desse livro aqui, e esse é o problema do mundo, o mundo não sabe o que é correto e acaba fazendo besteira, porque não tem esse livro aqui na sua cabeça, no seu coração, para dizer o que é certo. Quando nós olharmos para trás e vemos que esse livro aqui, a nossa vida está em conformidade com a pessoa que está sendo mostrada para nós através desse livro, nós vamos sentir integridade mesmo não estando onde a gente quer. E esse é o melhor conselho que eu posso dar para mim e para você hoje. Eu não sei como está a sua vida, e eu não sei como ela vai estar daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos. Mas eu tenho a certeza, você quer se sentir íntegro, quer sentir feliz com as suas decisões, mesmo às vezes estando pobre, mesmo às vezes estando isolado, esse livro aqui, isso aqui tem que ser o seu livro de cabeceira. Os conceitos, as leis, as palavras de Jesus que estão aqui, elas têm que ser a bússola da nossa vida. Que no mundo físico, e eu desculpe repetir isso novamente, no mundo físico eu não sei onde você vai estar, mas você vai estar rumo à salvação, que é a segunda etapa, que todos nós sabemos, que a pessoa que segue a Deus da maneira correta, que mesmo pecando, pede perdão pelos seus pecados e tenta seguir a vida fazendo as escolhas corretas, a segunda etapa é o céu. E nós sabemos que o plano de Deus para nós no céu é obviamente a salvação, nunca é a perdição. Né? Ele não quer que ninguém se perca. Se eu tivesse que definir então, tudo isso que nós conversamos aqui, né, sobre filosofia, né? Se eu tivesse que definir aqui, se alguém pedisse para eu escrever, eu diria assim, ó, pelo existencialismo nós somos pessoas sem origem, sem apoio, vivendo, fugindo da morte, buscando realizar coisas quando antes dela nos pegar. Nós podemos podendo olhar para trás e nos sentir bem. Não temos obrigação de ter um padrão moral. Nós crescemos e aprendemos quando temos experiências e relacionamentos que nos ensinam novos macetes de como viver, ou nos obrigam a remover uma parte de nós que nos serve de âncora. A filosofia também fala que vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que abrir mão de um pedaço moral seu, de alguma coisa que você acredita, para poder seguir em frente. Né? No final dessa jornada, existe constante angústia, porque nós nunca sabemos se fizemos o que é certo ou se as escolhas que não fizemos poderiam ter sido melhores. Olha que coisa. E eu listei aqui algumas crises existenciais. Por exemplo, 18 anos. 18 anos é quando a gente geralmente escolhe uma faculdade, uma profissão. A gente passa por uma crise existencial, porque a gente não sabe o que deve fazer, porque a gente é muito jovem, a gente não tem experiência, a parte do nosso cérebro que toma a decisão não está totalmente pronta, né? E a gente acaba tendo que tomar uma decisão que vai durar para a vida inteira. Com 28 anos tem outra crise existencial também. Por quê?
Os cientistas dizem que quando nós fazemos 28 anos, a parte do nosso cérebro que toma as decisões, ela termina de ser formada. E o que acontece? Eu esqueci de dar um exemplo, 18 anos, lá no Japão, vocês devem saber quantos jovens que se suicidam no momento de entrar na faculdade. Às vezes, alguns por não ter passado no vestibular e se arrependem de não ter estudado mais e se suicidam. Alguns, por não conseguir decidir o que vão fazer, eles se suicidam. Aos 28 anos, é a maior taxa de suicídio, pode procurar aí, a maior taxa de suicídio ocorre aos 28 anos. Tem até uma síndrome que eu esqueci o nome, né? Por exemplo, os transexuais, quando a maioria deles se suicida aos 28 anos, por causa disso que eu falei, do cérebro. Ele terminar de ser formado, e aí quando foi feita uma cirurgia de mudança de sexo, por exemplo, aí a pessoa ela entra em contato com a realidade por causa do cérebro maduro agora, e ela descobre que ela fez uma escolha errada na vida dela que vai perdi a palavra, reverberar para o resto da vida. Aos 40 anos tem outra crise existencial, né, mas não ligado com suicídio, essas coisas. Né, porque aos 40 anos a gente acaba começando a perder algumas funções biológicas e a maioria dos jovens não chegou nessa época ainda. Ainda está em tempo de usar todas as funções biológicas responsavelmente. Aos 50 anos, principalmente os homens, quando perde funções cognitivas, principalmente relacionadas a trabalho. E a gente fica pensando que poderia ter sido se a gente escolhesse outra coisa. Próxima crise existencial pode acontecer fora de ordem aí quando a gente descobre uma doença grave, que a gente é obrigado a olhar a morte de cara a cara. E quando alguém próximo morre. E eu quero perguntar para vocês algumas coisas. Quantos cristãos eles se sentem assim, como um cristão amedrontado, tendo a Bíblia dentro de casa, porque não recorrem a Deus nesses momentos? Deus é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. O salmista fala isso por quê? Porque a gente não pode confiar no ser humano. O ser humano é enganoso. Nós devemos sempre recorrer ao nosso Deus. Foi dele que nós viemos. É para ele que nós vamos. Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes ele pode mudar a nossa sorte com o poder sobrenatural dele. Mas muitas vezes apenas um perdão é o que basta. E é o que nós encontramos na palavra dele. Mensagens de perdão, de esperança. Nós devemos nós devemos nos recolher a ele, né? Recorrer a ele. Todos os pontos sem conclusão que a filosofia deixa, né? A religião verdadeira, a religião cristocêntrica, ela preenche. E se nós não vivemos essa religião, nós vamos viver numa angústia triste na nossa vida. Nós não vamos viver a paz que excede todo o entendimento de Filipenses 4:6. Eu listei várias coisas aqui, mas não acho que seja, pelo tempo, não acho que seja interessante a gente elencar aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O Espírito Santo quer dizer uma coisa para vocês agora. Não importa como você tem vivido a sua vida. Talvez no meio dessa mensagem você tenha parado para pensar se você tem esse sentimento de desespero, de integridade na sua vida e tenha descoberto algumas coisas que você não queria descobrir. Acredito que todos nós, porque todos nós somos pecadores. E por mais que às vezes a gente tenha o hábito, né, de fazer o culto, de nos ajoelhar e orar todos os dias a Deus, nós somos enganosos, às vezes a gente engana nós mesmos, a gente esconde algumas coisas de nós mesmos e a gente acaba descobrindo depois, né? Só Ele pode te curar dessa angústia de viver aqui nesse mundo cheio de doença, sem poder sair de casa,
sem poder entrar em contato com as pessoas que nós amamos durante um tempo, sem saber se no outro dia o emprego que era tão estável continua estável. É só nele que a gente encontra o refúgio. E eu não estou falando de experiência sobrenatural, de milagre, de Deus mudar a nossa sorte. Eu estou falando de saber o que fazer, tomar as decisões corretas para a vida eterna. E Deus, ele é um pai muito carinhoso. Ele tem sido muito carinhoso comigo, com a minha família. E durante a noite eu oro a Deus muito, dizendo assim: olha, Senhor, os nossos amigos, os nossos familiares, que o Senhor possa abençoar a todos da maneira que o Senhor nos abençoa. Deus é um pai muito carinhoso. E ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nesse momento de angústia, de incerteza, é a ele que nós devemos recorrer. Essa é a grande verdade que o mundo quer esconder de nós. O mundo quer dizer assim que a gente pode viver a nossa vida da maneira que a gente quiser e se nos sentir bem com isso. Mas o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina, primeiro, que a vida, na verdade, ela é uma grande busca pela verdade, uma incessante busca pela verdade. E as mensagens que a Bíblia nos traz é de perdão. Por que perdão? Qual é a importância do perdão? Justamente de nós ficarmos olhando para trás e remoermos as coisas que a gente acha que vão nos levar para a perdição. A gente olha para trás e a gente vê só sujeira. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê que Cristo fala para nós assim: olha, eu te amo. Vamos viver daqui para frente. Se arrepende daquilo que você fez, eu te perdoo. E o que interessa é daqui para frente. Olha que bênção. Não é uma bênção a gente parar de remoer o passado, parar de entender a nossa realidade como ela está, como uma sucessão de erros, e começar a viver daqui para frente em busca de um novo alvo, né? Eu deixo as coisas que para trás ficam, mas eu corro em direção ao alvo. É o que Paulo fala. Nada mais pertinente, não só para os jovens, mas para o mundo, como está vivendo hoje, né? E você quer ser feliz lá no final? Você quer olhar para trás, quer ver que você fez as escolhas certas e não se arrepender depois disso, não precisar se arrepender, morrer com aquele sentimento de que você poderia ter feito mais? Você deve seguir esse livro aqui. É tudo que você deve fazer. Ah, eu tenho que tomar uma decisão sobre o que eu vou comer? Olha o que está acontecendo no mundo hoje. Deus fala assim, ó, Levítico 11, versículo 19, se eu não me engano: não coma carne de morcego. Morcego é imundo. Foram lá, comeram morcego e agora o mundo inteiro está com essa crise de um vírus que veio do morcego. O que eu devo comer? A Bíblia. O que eu devo vestir? A Bíblia. O que eu devo fazer? Aquilo que Cristo faria, aquilo que os personagens da Bíblia, depois que se arrependem, é claro, nós sabemos que tem muita gente que fez coisa errada, fariam. Esse livro aqui, ele é o seu manual. Ele é o manual do mundo. O problema do mundo é que ele tem rejeitado esse manual. E só para terminar, às vezes a gente acaba postergando a gente ouve algumas verdades e acaba postergando algumas decisões, porque a gente tem medo do fim. Por exemplo, Hamlet, né? No primeiro ato, ele descobre que o tio dele matou o pai dele e ele vai se vingar do tio dele, e ele tenta, né? Ele vai para matar e volta, e vai para matar e volta, o tio dele tá dormindo ali. E ele decide não matar depois, e as pessoas disseram assim: Shakespeare ele é procrastinador. Ele não gosta de finais. Não, é claro que ele fez isso por quê? Para a peça ficar mais longa. As peças tinham que ser mais longas. E por que você procrastina? É o que eu quero perguntar para você. Você tem medo do quê?
de ter que deixar alguma coisa? Você tem medo de parar algum hábito que você sabe que não está em conformidade com Deus? É isso que você tem medo? Você tem medo... Opa! Deixa eu checar se continua gravando aqui. O gato subiu aqui. Continua.